A gente tá só com o microfone, vou pedir para que vocês compartilhem aqui durante a entrevista, né? Mas começar com o Marcelo. Marcelo, seja bem-vindo, obrigado por estar aqui hoje para a gente falar um pouquinho. A gente até comentava aqui no início do programa que se você tiver o básico, acaba sendo primordial até para salvar uma vida, né? Você ter as noções, né, de primeiro socorro. Pedi para você só aproximar mais um pouquinho aí o microfone para ficar melhor a captação da voz, mas muito obrigado por aceitar o convite de estar hoje aqui falando um pouquinho do trabalho de vocês. Seja bem-vindo, boa tarde. Ok, Tony, primeiramente boa tarde a toda a equipe da Rádio Cultura, todos os ouvintes da Rádio Cultura de forma geral. A importância dos primeiros socorros, como você bem falou, trata de um melhor atendimento em caso necessário que tenhamos aí uma criança até o adulto, o idoso que possa precisar dos primeiros socorros, e que a gente sabe que ao longo da nossa história vários acidentes ocorrem e vários acidentes deixam de ser solucionados por falta desse mínimo conhecimento dos primeiros socorros. Eu me chamo Marcelo Isidório, sou instrutor aqui do nosso 7º Senado de Serra Talhada, e nós não trabalhamos apenas só com os primeiros socorros, temos outros serviços que nós ofertamos na nossa instituição, assim como educação na área social também, mas voltando aos nossos primeiros socorros, é muito importante, e essa lei 13.722, a dita Lei Lucas, ela veio para trazer um parâmetro de maior eficácia no atendimento de emergência das nossas crianças, de modo geral, não apenas a criança. Tivemos uma história do garoto chamado Lucas, que ele sofreu um engasgo, mas esse aqui repercutiu nacionalmente, mas temos outros casos que não são tão divulgados, não veio tanto à tona como essa situação dessa criança Lucas, que teve um engasgo num passeio recreativo do seu colégio e posteriormente foi a óbito devido a esse engasgo de sequelas que ocorreram nesse processo como um todo, né? Muito bem. No seu ponto de vista, Marcelo, isso não é apenas primeiros socorros, não é algo que só quem tem que aprender é quem está lidando com crianças ou numa instituição. É algo que você pode também, de forma particular, ter conhecimento, né? Porque imagina você tá num ambiente, acontece, né, uma necessidade, e você sabe algumas manobras, né, que são ensinadas. Isso requer, inclusive, além desse treinamento que vocês oferecem, mas isso mostra um pouquinho de habilidade em alguns momentos, né? Às vezes você fica apavorado e alguém que tem aquele conhecimento acaba chegando e ajudando, né? A gente já viu vários casos, né, de pessoas que conseguem. Eu já vi vários vídeos, um camarada estava almoçando e se engasgou, e tinha uma pessoa que sabia fazer a manobra correta e veio lá e conseguiu desengasgar, né, aquela pessoa. Então, assim, salvou uma vida, né? Então é importante também que não é algo só para instituições, né? Vamos colocar dessa maneira, né? Correto. Quanto a esses primeiros socorros, o básico dos básicos que você pode adquirir, tanto contratando uma empresa, nós temos vídeos aí em vários canais de comunicação que eles proporcionam maior informação e fazem com que nós tenhamos um pouco mais de conhecimento. Não importa, você não precisa ser um médico atuante da área, você não precisa ser um especialista para aplicar o primeiro socorro. Você basta ter o treinamento adequado de algumas técnicas. O primeiro socorro prioriza primeiramente que você tem que estar bem para poder cuidar de alguém. Antes de prestarmos os primeiros socorros, nós precisamos entender como é que está a cinemática da cena. Nós precisamos entrar com nossos procedimentos, e a nossa boa vontade é tamanha em que em algum momento nós poderemos efetuar algum procedimento e agravar ainda mais a situação. Então, se a gente não sabe mexer e como mexer, é melhor não fazer os primeiros socorros, ressaltando que primeiros socorros não é apenas colocar a mão na massa, como bem você falou no início, mas uma ligação para 192, 193, bombeiro, por exemplo, que são os... A iniciativa também, sim, né? Faz até parte. Até porque nós temos o artigo 135 do Código Penal, que fala da omissão. Então, quando você realiza uma ligação solicitando primeiros socorros, um atendimento médico, você já está prestando ali os primeiros socorros, porque existem momentos em que a sua segurança vai dificultar o acesso à aproximação da vítima que está ali em evidência daquele acidente.
tá? Entendi. Então, uma ligação também pode ser considerada e é muito fundamental para um atendimento pré-hospitalar, né? Isso cabe, antes de passar a palavra aqui para Josiane também, isso cabe dentro do contexto de um acidente de trânsito, que muitas vezes você não pode remover a vítima, que você pode, inclusive, agravar, né? Uma lesão de coluna. Se for acidente de moto, não retirar o capacete da cabeça da vítima. Então, tem de algumas maneiras, até essa orientação que você já tenha, né? Ela ajuda também, porque às vezes você, naquela ânsia de salvar, de querer socorrer, você acaba agravando a situação da vítima em alguns casos, né? Então entra dentro desse contexto, né? Correto, sim. Então, como eu vinha dizendo, só complementando, a boa vontade, a enorme sensibilidade nós temos ao ver um acidente, queremos ajudar, mas com as nossas limitações de conhecimento, nós não temos que fazer um procedimento cirúrgico no momento, nós não somos capacitados para isso. Então, isso é parte para o atendimento médico especializado, que vai fazer isso aí no seu ambiente intra-hospitalar, tá? Muito bem. Então, deixa eu colocar também na conversa aqui a Josiane, né? Josiane, seja bem-vinda. Muito obrigado por aceitar também o convite de estar aqui. Como é que tem sido esse preparatório lá na instituição, na escola? A gente até achou muito interessante, porque é algo que é importante, né? É importante você ter hoje no ambiente escolar, porque você está lidando ali com criança que cai, é uma criança que precisa ali de um cuidado, e muitas vezes a destreza, né? A iniciativa de quem está ali, né, é primordial para que tudo ocorra bem. Então, eu queria deixar também você à vontade para falar um pouco sobre isso também e também falar um pouco do trabalho de vocês. Muito bem, muito boa tarde para os ouvintes da Rádio Cultura. Para mim é um imenso prazer estar participando desse momento aqui, para a gente esclarecer algumas coisas relativas a essa lei, que não é nova. A gente sabe que essa lei Lucas é conhecida como Lei Lucas popularmente, mas a lei é a 13.722, né, que foi de 2018, porém só veio a ser colocado em prática a partir de 2019. Mas essa questão é muito... Vamos dizer que no dia a dia muitos professores eles não têm esse preparo para lidar com certas situações. Então, trabalhar com criança é dessa forma. Na realidade, existem muitas eventualidades. Uma criança pode cair de uma escada, uma criança pode bater a cabeça, e não só crianças, mas adolescentes também e adultos. Mas o foco principal da lei na verdade, com crianças, né? Visto que o acidente aconteceu com o Lucas, que era uma criança de 10 anos, super saudável, um menino fantástico, e tá aí essa fatalidade, né, que aconteceu, e a mãe procurou o órgão público para tentar criar uma lei que fizesse com que as pessoas não tivessem tanto despreparo, né? Mas sim que estivessem preparadas no ambiente público, onde os pais, eles confiam, levam seus filhos para aquele ambiente para estudar, e de repente acontece uma fatalidade dessa. Então, os professores, ao longo da jornada, né, a gente tem percebido que muitos, eles comentam, falam com a gente, realmente eu não estou preparada para essa situação, não estou preparado para essa situação dentro do ambiente escolar, e essa capacitação vem muito a calhar, né? Chegou em momento certo. Hoje aqui no município a gente está capacitando as instituições, os professores, mas não é só os professores. Tem algo importante que a população precisa saber, que a gente capacita os porteiros também, os ASGs, que são auxiliares de serviços gerais, todo o corpo docente e também quem está trabalhando naquele momento. Por exemplo, vamos dizer, Tony, que uma criança passe mal no corredor na hora do intervalo, por exemplo, na hora que eles estão lanchando. Então, o professor, por vezes, não vai estar ali. Quem vai estar ali é quem está fazendo uma limpeza, o porteiro, a merendeira, muito bem. Então, se essa criança, porventura, vier a passar mal, quem vai socorrer? Então, os pais estão lá trabalhando, eles não têm essa noção de que as pessoas lá, elas não têm nenhuma capacitação para socorrer. Por exemplo, no caso do Lucas, deveria ter sido realizado uma manobra, né, que se chama manobra de Heimlich, que é uma manobra que muita gente acha que sabe, mas às vezes não sabe. Sim. Ou a gente tem se deparado com pessoas que dizem, nossa, eu não sabia que não poderia fazer uma manobra de Heimlich com uma pessoa que ainda respira, por exemplo. Tem muita gente que não sabe, acha que
quando você vê uma pessoa ali engasgada, já vai lá e pá, faz a manobra de Heimlich. E não funciona desse jeito. Se a pessoa estiver respirando ainda, não é esse procedimento. Ela vai fazer o possível para que a criança tussa mais, para que ela venha expelir aquele corpo estranho que está obstruindo as vias aéreas. Então, essa falta de conhecimento na população é muito grande. A gente precisa confiar nesses professores, confiar nessas pessoas onde os nossos filhos, né, os filhos de vocês estão estudando. Então, ao deixar a criança lá, você pensa que ela está num ambiente seguro e muitas vezes não está. Então, desde já, a população ela tem que estar ciente disso, de cobrar as instituições, as escolas, cobrarem para que os profissionais estejam capacitados. E nós estamos fazendo essa capacitação em primeiros socorros. O que é interessante, Tony, e eu esqueci teu nome, Juliana, é que é conhecimentos básicos, minha gente. Não é conhecimento necessariamente de SBV, APH, todos esses protocolos da American Heart Association. A gente segue alguns protocolos, mas não são todos que são aplicados. São protocolos básicos de primeiros socorros. Então, às vezes as pessoas perguntam, né? Nossa, eu tenho que ser o quê? Eu tenho que ser bombeiro militar para fazer... Técnico de enfermagem. Há um ponto interessante também, que ao fazer esses procedimentos, algum procedimento de primeiros socorros, são procedimentos iniciais. O próprio nome já diz, primeiros socorros. São os primeiros atendimentos realizados na hora lá para manter os sinais vitais da vítima, para tentar ao máximo mantê-la estável para que o socorro especializado chegue. É tanto que as escolas elas precisam ter uma ligação específica com o serviço de urgência da cidade. No caso aqui em Serra Talhada nós temos o Corpo de Bombeiros e temos o SAMU também. É importante também, Josiane, que as escolas já deixem esses números em locais de fácil acesso, né? Porque no momento do desespero você não consegue nem lembrar qual é o número do Corpo de Bombeiros. Imagina, você está desesperado vendo uma criança engasgada ou ali passando mal na sua frente, você fica tão desesperado que de repente não lembra mais nem o número para você ligar. Então é importante ter exposto em vários locais das escolas, das instituições, os números aí para que esses socorros sejam acionados o mais rápido possível. Com certeza, é verdade. Inclusive, a própria lei federal, ela deixa explícito de que a escola ela precisa ter esse vínculo, essa ligação com o serviço de urgência. E outra coisa também interessante é que muitas escolas pensam assim, não, eu tenho um vínculo com o Corpo de Bombeiros, mas às vezes isso ali é só uma autorização de funcionamento. Não é um vínculo expresso para um caso de emergência. Então, o diretor da escola, o coordenador pedagógico, todos os coordenadores, professores, eles precisam ter essa noção no caso de urgência, o que fazer. Então, a gente vai em cada escola disseminando esse conhecimento, mostrando na prática também quais são os procedimentos mais básicos que uma pessoa pode fazer. Esses procedimentos são levados também para o dia a dia das pessoas. Porém, existem procedimentos específicos feitos em crianças. Por exemplo, tem escolas em Serra Talhada que atendem crianças de 2, 3 anos. Muita população às vezes não sabe disso, né? Que tem crianças tão novinhas assim, nas creches também, né? Isso. Nas creches públicas. E interessante da lei, Tony e Juliana, é que não é só para escolas públicas e privadas esse treinamento, é também para ambientes recreativos. Será que o pessoal está preparado para isso também? Porque ambientes que têm festas infantis, que estão ali se alimentando também. Uma praça de alimentação do shopping, por exemplo. Também. De repente lá uma criança se engasga. Eu tô lá, eu não sei o que fazer. Pois é, e ambientes recreativos também requer que tenham pessoas treinadas em primeiros socorros. E a lei deixa claro, lembrando que também a lei federal, ela pode ser complementada com a lei municipal para determinar aí essa questão dos conteúdos, de kits de primeiros socorros, o que o município deseja que as escolas tenham. Mas tem a parte básica, né, da lei federal que explica também algumas coisas. Eu inclusive, eu acho que é muito pertinente esse assunto, e que todas as escolas municipais, estaduais de Serra Talhada, enfim, todos os municípios pudessem firmar parcerias, né? A exemplo dessa que foi realizada, né, entre o SESC-Senat e também essa escola particular, né, e o Sebrae, né, que estão juntos também, e que fosse disseminado para todas as instituições, viu, Juliana? É um assunto podia virar uma lei municipal. Exatamente. Daí uma ideia para a Câmara de Vereadores. Isso, atenção, né? Vereadores, né? Quem quiser propor uma lei complementar. Nós temos alguns vereadores aqui, né, que gostam bastante aí de apresentar leis. O André Maio, sempre vejo ele com leis, Vandinho da Saúde, com leis também, então. E para os outros, mas esses que são os que a gente acompanha mais, que sempre estão aí apresentando. Mas fiquem à vontade,
vontade para fazer uma lei dessa, para poder a gente ter implementado isso na rede municipal. Nós trouxemos o secretário de Educação da cidade semana passada, né? E aí ele 12.200 alunos matriculados na rede municipal. Então, assim, são 12.200 vidas, né? Para você cuidar. Para você cuidar. Então, assim, quando a criança chega dentro do ambiente escolar, que você estava falando, ele precisa ter o mínimo de segurança possível. E nesse quesito também, né? Na questão da saúde, a gente sabe, todos nós somos mortais, a qualquer momento a gente pode precisar de um atendimento, passar mal. E se tiver alguém do nosso lado que tenha, né, aquela destreza e que tenha um conhecimento básico, que é o que a gente está falando, ninguém aqui quer um médico, nem um enfermeiro ali do lado, né? Se tiver, ótimo, mas enfim, mas quem tenha pelo menos um mínimo, que é aquele que, como Juliana colocou, muitas vezes na hora do aperreio você não raciocina. Não pensa, não então lembra. quando você tem alguma pessoa que passou por uma instrução dessa, então ele já, então tá na hora de eu agir, então primeiro a gente faz isso, então vai fazer tudo da forma correta, como aprendeu, e vai conseguir salvar aquela vida ou, né, fazer com que aquela pessoa fique o melhor possível até a chegada. Eu sempre ouço, socorro, Tony, né? Que numa situação dessa, o primeiro passo é chamar o socorro, e depois se você tiver o conhecimento, você tenta ajudar. Se tiver uma pessoa do seu lado, você vai tentar ajudar e pede para a pessoa que está do seu lado fazer a ligação para o SAMU, para bombeiros, né? Porque assim, se você entrar em desespero, e a gente geralmente entra em desespero, você não consegue ajudar, seja um adulto, seja uma criança que esteja aí passando mal no momento, né, Josiane? É verdade. Inclusive, não só os alunos podem passar mal, ou, por exemplo, sentir uma dor de cabeça, ou ter uma pressão baixa, ou muita febre. Será que os professores estão preparados para isso? Mas um colega de trabalho também pode passar mal. Aqui, por exemplo, em algum momento a gente pode passar mal, engasgar até com a água aqui. Mas o que aconteceu com o Lucas, que foi fatal, é que ninguém agiu, ele se engasgou e foi levado para o hospital ainda com vida, mas porém não resistiu até chegar no hospital. Pois até 7 paradas cardiorrespiratórias, 7 paradas cardíacas ele teve até a sua morte, e isso é interessante que ninguém agiu. Isso para uma mãe, por exemplo. Então a população, ela precisa se conscientizar, mas cobrar também das escolas que seus filhos estão matriculados, que eles, na lei de 2018, eles pedem que tenham os certificados, o nome das pessoas que estão treinadas nas escolas. É obrigatório, isso não precisa de lei municipal ainda para poder reafirmar isso. Na lei federal, a 13.722, ela já exige, ela obriga os estabelecimentos a terem o nome das pessoas treinadas naquele colégio municipal, estadual, tanto faz. Pode ser a rede pública ou privada, ela precisa ter os profissionais, lá o nome dos profissionais que são treinados em primeiros socorros. Não é primeiros socorros avançado, é primeiros socorros básicos, minha gente, é basicão. É o primeiro socorros que a gente precisa realizar em qualquer situação. A gente fala muito em engasgo, mas tem outras situações também, certeza. Né? Por exemplo, uma queimadura, um choque elétrico, por exemplo. Choque, por acaso. Criança às vezes, né, mexe muito com energia. Quando a gente trata de primeiros socorros, falamos em primeiros socorros, para quando aconteceu o ocorrido do acidente ou algo parecido. Mas devemos planejar um plano de ação antes disso. Como eu poderia fazer isso na minha escola? Treinando, colocando meus alunos em sala de aula, mostrando ali saída de emergência. Sim. Disposição legal, bacana, que todo mundo consiga visualizar onde estão os extintores de incêndio, por exemplo, de como fácil usar acesso. O extintor. Tá? Onde está o interruptor da energia, o mais fácil possível, que todo mundo seja de fácil conhecimento e que possa, numa emergência, acabar com essa corrente elétrica, num eventual choque. Então são vários fatores que a gente pode estar eliminando a possibilidade de se aplicar os primeiros socorros nesse caso. Um dos fatores que mais acontece nas escolas são quedas das crianças, adolescentes até também. Então, como nós poderíamos fazer esse projeto de amenizar a possibilidade do uso efetivo dos nossos primeiros socorros, sinalizando, colocando ali na sua escada, se por algum motivo tem uma escada na escola, colocar um antiderrapante nos seus degraus, corrimãos, tudo bem sinalizado, bem equipado, para que possa trazer de fato mais segurança e que a gente não possa precisar dos primeiros socorros. Nós, enquanto profissionais, queremos, precisamos
ter o nosso conhecimento sempre em dia, atualizados, mas queremos apenas ter o conhecimento, não que precisamos colocar o nosso a nossa especialidade em função disso, né? Eu quero um SAMU na minha cidade, eu quero um corpo de bombeiro na minha cidade, sempre, para ter uma segurança, mas não quero precisar, não quero que ninguém precise desse serviço. Então planejar uma estrutura em que vise eliminar evitar, toda a possibilidade de queda, alguma coisa parecida, é o fundamental para toda a estrutura da escola, né? Muito bem. Gente, eu queria agradecer, né, pela participação de vocês, parabéns. No finalzinho aqui, quem está acompanhando é a nossa querida Jo França, né? Um abraço para ela. A Joana França está acompanhando, já mandou aqui uma fotozinha que está acompanhando pelo YouTube. Tem muita gente aqui acompanhando. Breno Rocha também, boa tarde a todos. Um oi para a Josiane, nossa professora do programa Jovem Protagonista do SESC Senat, em parceria com a prefeitura. Tá aí, tá no YouTube acompanhando também. E em caso de alguma instituição, a outra escola que quiser alguma parceria, pode procurar vocês do SESC Senat, né? Procura a Joana, né? Sim, com certeza. Então nós estamos firmando parcerias para esse treinamento, é um treinamento básico e de suma importância. Então quem quiser levar para sua escola, pode ser pública ou privada, pode entrar em contato com Joana no SESC Senat, que a gente vai estar aí com certeza articulando a data, vendo direitinho a quantidade de horas desejadas e também a quantidade de profissionais que vão ser treinados. E lembrando que nós somos uma instituição nacional, então nosso certificado ele é reconhecido nacionalmente e tem peso, né? Porque o SESC Senat ele é muito reconhecido. Então quem quiser levar para sua instituição, com certeza vai ter êxito nessa organização aí, né, desse curso. A Lisley Freire também estava aqui acompanhando, estava aguardando a entrevista, né? Então é isso. E exigir alertar que os pais exijam que as instituições de ensino, sejam públicas ou privadas, onde os seus filhos estiverem matriculados, que se adequem, porque é uma lei. Com certeza, é uma lei de muita repercussão, né? Até lembrando que essa semana teve muitos vídeos, a gente segue, né, muitas plataformas, e eu não sei se vocês viram muitos vídeos de afogamento. Então são casos que acontecem também no dia a dia, e é importante que as pessoas cobrem dos municípios, cobrem também das instituições particulares. Com certeza. Obrigada. Marcelo, Josiane, um abraço para vocês, obrigado pela disponibilidade. Nós viu? Que agradecemos. Obrigado, também. A gente que agradece em nome do SESC Senat e toda a equipe, e tenhamos vários outros, né, Josiane, convites para que a gente possa estar divulgando essa ação pública, digamos assim, que possa trazer mais informação para todo mundo, tá? Muito bem, obrigado.